Opa! Que bom que você veio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a aula 4 do curso Oficina do Gepeto. É a aula que a gente vai falar de jornadas, funis e loops. Dá uma olhada aqui. Essa é a proposta da aula. E eu acho muito legal ter essa aula contigo, porque assim, a gente falou de público, mas como que eu trato com esse público, né? Uma vez que eu descubro a minha persona e descubro quais canais que eu vou conversar com ela, como que eu acompanho essa pessoa, esse potencial leitor, até ele me virar um leitor e depois um fã? Como é que eu entrego o conteúdo certo para ele nos momentos certos? É a partir da jornada do leitor. Quando eu trago funis, eu tô falando pra gente ter uma visão um pouco mais de negócio a partir da jornada, mas as duas são equivalentes e você vai ver isso nessa aula. E loop é o segredinho, o tempero especial que eu quero deixar pra você nessa aula, eu vou contar lá no fim. Mas vamos então pro conteúdo programático da aula 4. Bora lá. Na aula 4, a gente vai falar disso aqui. A gente vai falar da jornada do leitor, a gente vai falar do funil de fã, a gente vai falar de loops de aquisição e retenção, na verdade, daqui a pouco você vai ver melhor sobre isso. Quais os estágios da jornada, as etapas do funil, como que a gente faz ritos de passagem, né? Como que a gente descobre o que faz um leitor passar de um potencial leitor passar de um estágio da jornada para o outro. E a gente vai falar de métricas de funil, que é a parte mais exata, mais complicadinha, mais chata, mas eu vou tentar de um jeito deixar mais simples para vocês entenderem. Então bora lá. Vamos lembrar os estágios da jornada, né? Lembra aqui do espectro da audiência? São os tipos de público que a gente conversa. Eu converso com desconhecidos, eu converso com interessados, com leitores e fãs. E como é que eu avanço um desconhecido até um fã? Pelos estágios da jornada. Primeiro ele passa pela percepção de entender como que funcionam as coisas. Depois ele começa a te considerar dentre as opções do mercado. Depois ele passa para um estágio de decisão, então ele decide dar o tempo e o dinheiro dele para você. Aí ele vai ler. Então a gente passa pelo estágio de leitura. Se ele gostou, ele vai começar a engajar contigo. E se você for muito legal, ele vira seu fã. A jornada de leitor é muito importante que você tenha uma persona definida e já saiba por quais canais falar com ela. E aí a gente precisa entender assim, como que o leitor chega, de fato, até o seu livro. Na vida nada acontece do nada. A gente pode até achar que aquele cara que entrou na Amazon, que procurou lá por livros de ficção científica, clicaram no seu livro, entraram, aconteceu do nada, né? Tipo, de repente ele entendeu o que ele queria. Mas a verdade é que ele passou por vários estágios antes. Ele pode ter falado com um amigo que falou, cara, eu tô lendo vários livros de ficção científica na Amazon e eu acho que você pode encontrar alguma coisa lá legal. Entende? Ele estava percebendo o mercado antes, um amigo contou e aí aconteceu a jornada. É óbvio que você não vai conseguir acompanhar todos os estágios da jornada desse leitor. Mas, uma vez que você entende que essa jornada existe, fica muito mais fácil para você endereçar o que você precisa. E agora eu quero lembrar vocês do funil do fã. Eu vou apresentar um funil um pouco mais completo, diferente disso daqui, para fazer a equivalência da jornada com o funil, mas é onde eu meço as minhas métricas. Então eu tenho aqui o impacto, o alcance, ou seja, quantas pessoas eu alcanço, quantas pessoas entram no meu site, no meu perfil do Instagram, no meu perfil do Facebook, quantas pessoas se cadastram ou me seguem nas redes sociais, eu chamo isso de leads, quantas pessoas demonstram interesse real em comprar o meu próximo material, são oportunidades, quantas pessoas compram os meus livros, são vendas, quantas pessoas de fato terminam o meu livro, leem e terminam o meu livro e começam a engajar comigo. E aí, uma vez que elas fazem isso, elas começam ou a indicar ou a comprar novos livros e produtos de mim. E aí elas voltam para esse estágio. Percebe que assim, para você pegar uma pessoa nova, ela tem que passar por tudo isso daqui. Mas uma vez que ela gosta do que você faz, é muito mais simples para você continuar fazendo dinheiro com aquelas mesmas pessoas. É por isso que eu digo que você precisa de fãs verdadeiros. Como eu já disse várias vezes, se a jornada revela um caminho
de um desconhecido até virar um fã, o funil do fã vai te revelar quais as métricas de negócio você precisa trabalhar para fazer esse avanço. Ou seja, se eu tenho um alcance muito alto, mas pouca gente visitando as minhas páginas, a minha página na Amazon, eu preciso fazer algum esforço nesse meio aqui. Como que eu alcanço, como que eu faço as pessoas que eu alcancei visitarem a minha página? E aqui está a equivalência, tá? Agora o funil um pouco mais, não diria completo, mas mais sucinto para você entender. Aqui está a jornada do leitor, aqui está o funil do fã. Então, eu começo com a percepção e durante o estágio de percepção eu consigo alcançar gente desconhecida e fazer com que elas visitem a minha página. Essas pessoas ainda estão percebendo o mercado, elas não me conhecem ainda. Aí eu tenho o estágio de consideração, onde as pessoas são leads e oportunidades. Quando eu falo desse visitante aqui, ele é um visitante único que nunca viu o meu site. Eu posso ter visitantes do meu site que já são leitores, mas eu estou falando de quem não nem conhece ainda. No estágio de consideração é quando ele já te conhece, ele começa a considerar você como um potencial fornecedor de entretenimento. E aí nesse estágio eu posso ter leads e oportunidades. São as pessoas que se cadastram para saber mais de mim e as pessoas que demonstram um interesse real no meu trabalho, em comprar o meu trabalho. No estágio de decisão, quando ele decide por você, ele compra de você. Em alguns casos, quando você está trabalhando material gratuito, pode ser só download, mas é interessante você pensar nisso daqui como venda mesmo. No estágio de leitura e engajamento da jornada, eu tenho leitores para o funil. Esses leitores, eu preciso fazer esses leitores se engajarem comigo, passar por esses estágios da jornada enquanto eles são leitores. Percebe que aqui eu estou falando de números. Aqui eu estou falando de sentimentos, não é nem sentimento, mas de onde o cara está em relação ao meu trabalho. Aqui eu estou falando de números. Quantas pessoas eu alcancei, quantos visitantes, quantos leads, quantas oportunidades, quantas vendas, quantos leitores, quantas indicações. Aqui no final. Quando o cara está no estágio de fã, eu preciso engatilhar indicações ou vendas de novos livros. Espero que vocês tenham entendido aqui, mas a gente vai passar por isso um pouco mais de detalhe. Vamos falar dos estágios. Percepção é o potencial leitor que ainda não te conhece. Ele está lá dentro do seu PLI, do seu perfil de leitor ideal. Ele tem as características da sua persona, mas ele ainda não te conhece. Então ele está passivo. Nesse estágio, o autor precisa estar onde aquele leitor está. Ou seja, eu preciso estar nos grupos de Facebook, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso, sei lá, aparecer em alguma revista que aquele cara lê, em algum prêmio que aquele cara lê, eu preciso estar na Amazon, enfim. Ele precisa começar a me descobrir. Porque ele está o tempo todo percebendo. Imagina, ele é impactado por um monte de informação. Como que a gente faz para a sua informação ser mais relevante? Tá. E aí eu vou para consideração. Então, olha o rito de passagem. Ele está percebendo o mercado. Qual que é o rito de passagem para ele começar a te considerar? É ele ver uma capa, é ele ver o seu post, ele começar a te seguir nas redes sociais. Qualquer um desses gatilhos leva ele para o estágio de consideração e vai fazer ele pensar: eu vou deixar esse cara aqui na minha gaveta. Essa pessoa aqui, esse autor, ele pode ser interessante para nutrir o meu entretenimento em breve. E aí ele começa a considerar você como uma opção de se entreter. Dentre todas aquelas outras, ele começa a te considerar. Legal. Quanto você consegue ser interessante para manter essa consideração de pé? Porque é isso que vai engatilhar o próximo rito de passagem, que é a decisão. Então, assim, de tudo que ele poderia fazer, das séries que ele poderia ver, das músicas que ele poderia ouvir, do tempo que ele poderia gastar com os amigos, ele decide por você, para comprar o seu livro. É um grande privilégio. Isso você tem que ter na cabeça. O cara que decide por você, poxa vida, esse cara realmente, você conseguiu convencer ele a gastar o tempo dele contigo. Isso é muito importante. E é aqui que você precisa ser responsável. Se o seu marketing não cumprir o que o seu livro faz, você vai ter um problema, porque você tirou todo o resto do tempo dela que ela poderia estar gastando com outra coisa para dar atenção para você. Você foi lá e entregou uma experiência porcaria para ela. Responsabilidade.
É um momento de você não ser egoísta. Então o seu livro tem que ser bom para aquele público. Eu não tô falando de mega qualidade, não tô falando de você ser um Machado de Assis. Eu tô falando de você entregar o que você se comprometeu, tá? Ela decidiu por você, é um grande privilégio. Aí beleza, ela decidiu por você. Aí vamos supor que as 10 primeiras páginas do seu livro são uma porcaria. Ela desiste na hora. Além de você não ter sido responsável, você ter sido super egoísta de fazer um marketing mentiroso, você fez ela perder o tempo dela. Responsabilidade. Então esse leitor, ele não vai estar afim mais de te ler. E aí, assim, vai ser muito difícil você mostrar outro livro que ele se interesse. Ou tipo, cara, é muito capaz dele pegar aquelas 10 primeiras páginas, ver que você falou porcaria, ele para de te seguir nas redes sociais, ele se desinscreve da sua newsletter. Percebe? A leitura é um estágio muito importante, nem é a minha especialidade. Mas essas 10 primeiras páginas, né, o manual de roteiro fala muito disso. As 10 primeiras páginas de um roteiro é o que dizem para um analista de roteiro se aquele roteiro vai funcionar ou não. Mesma coisa para o livro. Se as 10 primeiras páginas da introdução forem uma porcaria, muito provavelmente você não vai conseguir atenção. E se for muito ruim, você ainda consegue feedback negativo. E você não quer isso. Mas vamos supor que você foi bom, o cara terminou o seu livro, o leitor terminou o seu livro, leitor ou leitora, e eles começam a engajar contigo. Estágio super delicado também. Mas é importante você ter esse estágio na sua cabeça. Por quê? Porque é o estágio que te coloca coloca o seu leitor na zona do hábito. O que é a zona do hábito? Você abre o Instagram todo dia? Se você abre o Instagram todo dia, você entra na zona do hábito. E para o leitor é a mesma coisa. Já que você não consegue lançar um livro por dia, ou um livro por mês, que seja, você pode usar o conteúdo nas redes sociais para ir nutrindo ele. Uma newsletter, enfim, que a gente vai falar ainda de conteúdo. Mas é isso que vai fazer ele ficar na zona do hábito, se alimentando do que você produz todos os dias. Eu não tô falando para você virar uma máquina de produção de conteúdo, tá? Mas eu tô alertando que quanto mais você conseguir engajar essa pessoa depois que ela te leu, mais fácil dela comprar o próximo livro e se tornar uma fã, que é o próximo estágio. O fã, por que ele é tão importante? E eu não tô falando de fã fanático, tá? Não, tenta tirar o lado pejorativo da coisa. Eu tô falando da pessoa que genuinamente gosta do que você escreve, vai comprar tudo que você fizer, vai indicar para os amigos, sem medo. O Seth Godin, ele diz um negócio muito legal. Ele diz que você não precisa de milhares e milhões de seguidores. Você precisa de 1000 fãs verdadeiros. Uma vez que você tem 1000 fãs verdadeiros, você consegue sustentar a sua carreira. Você imagina que se você tiver 1000 pessoas que comprem tudo que você escrever, elas vão trazer uma outra pessoa, um outro amigo, que pode até não ser seu fã, mas vão conseguir te manter ali. 1000 pessoas comprando tudo que você faz, 1000 pessoas ouvindo o que você tem a dizer. Obviamente você mantém um ritmo de entregar real valor para essas pessoas. Mas deixa isso na cabeça, isso é muito legal. 1000 fãs verdadeiros, ao invés de você querer alcançar 1 milhão de pessoas ou 1 milhão de seguidores. Você não precisa disso. Vamos ver as etapas do funil do fã agora. Alcance. Quantas pessoas você tem o potencial de alcançar em um determinado período? O período é uma semana, um mês, 3 meses, um semestre, um ano. O número de pessoas que encontraram seu livro na busca do Kindle, na busca do Google, o número de pessoas que viram o seu post no Instagram, o número de pessoas que abriram o seu e-mail, isso é o seu alcance. É a métrica mais alta, mais ampla que eu tenho, porque é onde eu vou encontrar mais gente. Mas lembra que é um funil? Ele tem um topo aqui. Entra um monte de gente nesse topo e vai afunilando. Uma pessoa me perguntou no grupo, falou assim: eu tô alcançando um monte de gente, mas poucas delas me seguem. Eu tô fazendo errado? Não, você não tá fazendo errado. É normal. É muito normal. Você alcança bastante gente e aí vai afunilando. Menos gente visita a sua página, menos gente te segue, menos gente curte seu post, menos gente comenta, menos gente salva, menos gente
se cadastra. É um funil. E alcance é a métrica mais ampla. São as pessoas que você consegue alcançar com um conteúdo ou com uma divulgação sua. Beleza, você alcançou um monte de gente. Eu chamo aqui de visitante. Por quê? Porque eu acredito em plataformas próprias. Ou seja, eu tenho o meu site, o meu blog e eu faço as minhas divulgações por lá. Um visitante de perfil no Instagram também conta. Mas ele não é tão poderoso quanto um cara que visita o meu site. Então eu deixo isso muito claro para você. Mas, por exemplo, se ele visita a página do seu livro na Amazon, ele também é um visitante. O problema é que é difícil de traquear isso. Traquear que eu falo rastrear. É muito difícil de rastrear isso. Então, é mais um motivo para eu gostar de plataforma própria. Do meu site, do meu blog, porque eu consigo contabilizar quantas pessoas de fato visitaram um trabalho meu. Muitos visitantes você não vai conseguir metrificar, por isso o blog e o site. Lead. Um seguidor no Instagram pode ser um lead, mas é muito difícil de se comunicar com ele. Em marketing a gente chama de lead todo aquele que tem potencial interesse no que você tem a oferecer. Então, por exemplo, todas as pessoas que se cadastraram no meu curso, a não ser aquelas que se cadastraram só para ajudar o amigo no programa de indicação, todas essas pessoas, elas de fato são leads. Por quê? Porque elas se cadastraram. Elas demonstraram um real interesse no que eu tenho para oferecer. Um seguidor em rede social, sim, mas não é tão legal. Então o compromisso do interesse precisa ser muito maior. Então, uma inscrição numa newsletter, a entrada num grupo de WhatsApp, a entrada num canal de Telegram, esses caras você pode chamar de leads, de fato. Essas pessoas, de fato, estão muito mais propensas a ouvir o que você tem a dizer. Mas é diferente de interesse em compra, que é o próximo estágio do funil. Oportunidade. Oportunidade é um lead que demonstrou interesse no que você tem a oferecer. Pago. Então, você vai fazer um pré-lançamento, uma pré-venda do seu livro. As pessoas que se inscreverem nessa pré-venda são oportunidades. Por quê? Porque elas falaram, eu quero comprar o seu livro, eu quero te dar dinheiro. Neste momento no Ficção em Pixels eu só tenho leads, eu não tenho oportunidades, porque ninguém demonstrou interesse real em comprar nada de mim. Então é um funil, eu tenho lá 1.200 inscritos, uns 500 eu acredito que vão de fato se inscrever pro curso. Eu estou gravando isso daqui antes do lançamento. E desses 500, algumas pessoas vão estar interessadas em comprar algo que eu tenha pago lá na frente. Deu para entender? E mais uma vez, sempre funil. Eu alcanço um monte de gente, menos visitantes, menos leads, menos oportunidades e menos vendas ou downloads. Às vezes, se você tem download grátis, às vezes a taxa de conversão pode ser até de 90%, né? De pessoas, de oportunidades para venda. Pode ser muito rápido para download. Mas, em termos de venda, é muito legal que tem poucas pessoas, tá? Menos pessoas do que oportunidades. Normal, tudo bem. Não acaba aí, mas o número de vendas realizadas é fundamental para você medir o seu funil, porque é ele que vai medir retorno. Quando você vende, você está fazendo dinheiro. E quando você está fazendo dinheiro, você consegue ver o lucro que você teve e se dá para você continuar nessa brincadeira ou não. Ou você tem que colocar mais investimento. Como que você pode fazer essa balança? As vendas são mega importantes. E outra, a venda é um passo para o cara virar um fã. Então, beleza. Só que assim, imagina que eu vendi para um monte de gente e poucas leram. Isso pode acontecer. Ah, mas tudo bem, eu já vendi, o cara não leu, tudo bem. Aí que tá o problema. Você precisa pensar em longo prazo. Se você vendeu, a pessoa leu e ela gostou, ela tem potencial de se tornar um fã. E o que um fã faz? Ele indica e ele continua comprando de você. Então, uma venda vale menos dinheiro que um leitor. Porque um leitor engajado, ele vai comprar mais de você e vai indicar para outras pessoas. Deu para entender essa conta? É super importante você ter isso na cabeça. Pensar no longo prazo. Não é só venda que você precisa, não é só download. Você precisa de gente que realmente goste para ela indicar para as outras pessoas. E aqui a gente chega no último estágio do funil, que é o indicador /advogado. Quantos indicadores eu tenho na minha base? Ou seja, quantos fãs,
Quantas pessoas chegaram no estágio de fã na jornada? Dessas pessoas, quantas desses fãs eles se tornam indicadores, advogados? São pessoas que, muito provavelmente, além de indicar você para os amigos e além de continuar comprando de você, são pessoas que vão te defender nas redes sociais. E olha que legal. É um funil que ele não é 100% certo. Então, você pode ter um indicador, você pode ter um advogado que nunca comprou nenhum livro seu. Talvez porque tenha falta de dinheiro, falta de tempo, mas que ele te acompanha nas redes sociais e ele vai te defender. Isso é demais. Isso já é possível com a internet. Ele vai te defender dos haters. Ter gente que te defenda dos haters é super importante. Por quê? Porque, beleza, todo mundo sabe o que é um hater na internet. Mas se você deixa só o hater falar, aí você perde a oportunidade de mostrar o que você tem de bom. Então, seu objetivo é fazer na jornada o cara avançar de um desconhecido para um fã e no funil você ter alguns indicadores e advogados para poder participar contigo. Parte de exatas. Essa parte eu vou até colocar minha cara aqui. Gente, métrica. Para que serve isso? Para você conseguir entender quanto de fato você está trazendo de grana para casa ou quantos leitores você está conquistando. E agora eu vou falar de várias métricas, mas eu vou falar de 4 grupos principais delas e você vai entender muito bem. Na aula 6 eu vou mostrar como você monta uma planilha legal disso. Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho as métricas do funil desse lado. Olha que maneiro. E as condições de passagem da jornada. Vamos olhar as condições de passagem primeiro. Para eu sair de percepção para consideração, um desconhecido precisa me dar permissão. Ele precisa se inscrever no meu e-mail, canal de Telegram, grupo de WhatsApp, etc. Aí ele entra na consideração. Para o cara sair de consideração para decisão, ele precisa comprar um material meu. Ou fazer download. Ele decidiu. E quem comprou precisa ler. Então, para eu sair de decisão para leitura, eu preciso ter alguém que leia. Para eu sair de leitura para engajamento, esse leitor passa a engajar com o conteúdo que eu tenho. Então, eu sei que ele, além dele ter gostado do que eu escrevi, ele gosta da minha pessoa na internet. Ele quer saber mais. E beleza. Engajamento e compromisso são altos. São altos. Desculpa por ter lendo aqui. Mas engajamento e compromisso são altos a ponto de o leitor garantir que vai comprar e consumir tudo que você fizer, além de indicar para os amigos. Então, assim, é aquele cara que vai falar, cara, acho que uma frase clássica é: putz, você tá me dando isso de graça, eu vou pagar para você. É isso que torna um fã. Aqui, ó. Aí aqui eu tenho os indicadores de desempenho, que são as métricas, tá? E eu sempre vou ter 3 tipos de métrica: volume, financeira e conversão. Já vou te explicar o que são elas, tá? E aí eu tenho todas elas aqui, de um estágio do funil para o outro. Então, quando eu quero medir alcance, eu tenho que medir sim o volume, quantas pessoas eu alcancei, mas quantas dessas pessoas viraram um visitante? Lembra quem acompanha o grupão sabe como eu começo a taxa de engajamento? Quantas pessoas engajaram, quantos engajamentos eu tive, né? Curtidas, comentários, saves, compartilhamentos, dividido pelo alcance. E aí eu multiplico por 100 para recuperar uma porcentagem. É a mesma coisa. Os números em volume dos estágios de baixo do funil, eles vão ser sempre menores que os estágios mais altos. E aí você tira uma taxa de conversão, que é super importante. Vamos ver essas métricas em detalhes. O primeiro grupo é volume. Número de pessoas que atingem determinado estágio de funil. Total de pessoas alcançadas com o post. Quantos visitantes eu tenho por mês. Quantos leads se cadastraram na minha newsletter. Quantas pessoas demonstraram real interesse e viraram oportunidades. Quantas vendas, etc. Volume. Representado pela hashtag. Taxa de conversão. Taxas são as melhores métricas para eu entender se está dando certo ou não. No funil, eu divido o volume do estágio posterior, ou seja, eu divido o volume de visitantes pelo volume de alcance.
Deu para entender? Ou eu divido o volume de leads pelo volume de visitantes e multiplico por 100 e eu chego a uma taxa de conversão. Se eu tenho 100 leads, divido por 1000 visitantes e multiplico por 100, eu tenho 10% de taxa de conversão. Ricardo, o que é uma taxa de conversão boa para escritor? Eu não sei. Mas por que vai ser importante? Que se você acompanhar as taxas de conversão e ver que tem uma muito baixa em relação às outras, aí você melhora só aquele estágio do funil. Se, por exemplo, suas taxas de conversão estão na média 8%, 12%, e aí a taxa de conversão de oportunidade para venda está 1%. Putz, tem alguma coisa errada. O que eu preciso melhorar de oportunidade para venda? Entende? Aí eu tenho os grupos de métrica financeira, que é o custo, ou seja, total de custo de serviço mais marketing, mais ferramentas, dividido por lead. Aí eu tenho um custo por lead. Se eu quiser saber o custo por visitante, eu divido por visitante. Se eu quiser saber o custo por venda, eu divido por venda. E esse é muito importante. Quanto que eu gastei para cada livro que eu vendi? Receita é tudo que eu faturei, não é lucro. É tudo que eu faturei. Por isso que tem os 3 cifrões aqui. Quanto que eu faturei em um determinado período? Ou seja, eu fiz um lançamento e eu vendi 1000 livros. Quanto que eu faturei? E por último eu tenho o ROI, que é o retorno sobre investimento. É diferente de lucro. Por quê? Porque é uma razão. Ó. Então o que eu faço? Eu subtraio a receita do custo e divido pelo custo. E aí eu tenho isso daqui, ó, 0,25. Eu vou explicar para vocês o que significa. Aqui fica muito óbvio que 100 menos 800 dá 200. Então você teve R$200 de lucro. Mas por que eu quero medir o ROI? Porque o ROI é o que vai me dizer se eu estou saudável. Exemplo. Se o meu ROI é de 0,2, 0,25, significa que assim, tudo que eu gastei vezes 0,25 é o que eu vou ter de lucro. Entende? Se eu multiplicar 1000 por 0,25, eu vou ter R$200. E aí eu começo a pensar. Então quer dizer que se eu dobrar o meu custo e dobrar a minha receita, nessa mesma métrica, né, nesse mesmo ROI, eu vou ter R$400 de lucro. Deu para entender? E aí você começa a controlar melhor os seus custos em ordem, não é em ordem, isso é tradutez, com o objetivo de aumentar a sua receita e diminuir o custo. E aí você olha para essa métrica aqui. Sacou? Beleza. Agora o segredo, o secret sauce do negócio. Os loops de aquisição e de retenção. As jornadas elas são ótimas para a gente identificar os ritos de passagem, o que o cara precisa fazer para passar para o próximo estágio. E os funis ajudam a gente a melhorar as métricas do negócio. Então, como é que eu faturo mais, como é que eu aumento uma taxa de conversão, como é que eu trago mais volume para um determinado estágio. Mas os loops eles fazem muita diferença na forma da gente pensar em marketing. O que é isso? Como que eu faço para uma pessoa me ajudar a adquirir a próxima? E como que eu faço para reter aquela pessoa na minha zona do hábito? É isso que você vai entender com os loops. O que eu quero dizer com isso? Imagina o Instagram. Como é que é o loop de aquisição do Instagram? O de aquisição do Instagram é o seguinte. Eu posto uma foto com a minha família e eu marco a minha irmã. A minha irmã não tem Instagram. Na verdade, sim. Desculpa, eu não marco minha irmã. A minha irmã tá na foto. Aí ela pede pra mim. Onde que tá aquela foto que a gente tirou lá em casa? Ah, tá no meu Instagram. Ah, mas eu não tenho Instagram. Ah, mas todo mundo tá usando, é super legal e tal. Cria uma conta lá. Ela cria uma conta. E aí ela é marcada. E aí ela começa a chamar outras pessoas, enfim. O Instagram entra num loop de aquisição. Mas o mais legal do Instagram é o loop de retenção. Eu posto uma foto, as pessoas curtem, e eu vejo a notificação no meu celular, e eu volto pro Instagram pra ver quem curtiu. E aí eu tenho uma baita sensação de recompensa, e aí eu vou pensar na próxima foto que eu for postar. Porque é muito legal.
Deu para entender? Mas vamos entender esses loops em detalhes, como é que funciona na sua vida. Isso aqui é um loop de aquisição básico para escritor. Você tem um interessado que compra o seu livro, ele vira um leitor, gosta do seu livro, ele indica o livro para um amigo, o amigo se torna interessado e compra o livro. Fácil, né? Obviamente, tudo isso daqui pode... Tudo isso daqui pode falhar, tá? Eu tô falando de um loop perfeito. Por isso o funil e as jornadas ajudam a gente a entender onde estão essas falhas. Mas os loops são modelos mentais interessantes para a gente entender como que essa coisa acontece. E qual que seria o modelo ideal? Mais um loop de aquisição, um pouco mais complexo. Começa aqui, ó. Interessado compra o livro. Ele vira um leitor e gosta do livro. Aí ele empresta o livro pro amigo, né? Eu coloquei em vermelho porque é um desespero. Então tem menos gente comprando meu livro e emprestando. Normal, todo mundo faz isso. Só que aí o amigo se torna interessado, começa a seguir o autor, se interessa pelos demais materiais do autor, o autor vai lá, lança um outro livro e pá! Ele que já era interessado compra o próximo livro. Esse loop aqui é legal, porque ele é um pouco mais honesto. O lance de você emprestar livro para amigo é muito comum. E esse daqui, então? Quando é um interessado, ele começa a engajar com o autor. Desculpa, começa aqui. O interessado segue o autor na rede social e aí ele começa a engajar com esse autor. Esse autor, esse interessado, recomenda para o amigo. É antes de comprar o livro isso daqui. Fala assim, aquele cara ali escreve uns livros, escreve umas coisas muito legais no Instagram, dá uma seguida lá. E aí o interessado ou o amigo deles compram o livro do autor. Os dois juntos fazem isso. Por quê? Porque o autor já estava lá trabalhando a presença digital dele. E aí, os dois vão indicar para outros amigos, que vão se tornar interessados, que vão fazer o mesmo loop. Mas o mais legal é que esses, na hora que eles indicarem, eles vão falar das duas coisas. Eles vão falar, o cara tem uma rede social muito legal e eu comprei o livro dele e é demais. E aí, essas pessoas que ficarem interessadas vão seguir o cara e vão comprar o livro dele que está em lançamento. Esse loop aqui de aquisição é fantástico. Vamos para retenção, então. Retenção, ou seja, como é que eu mantenho um leitor interessado comigo? O ciclo mais básico. Ele compra o livro, ele é um interessado, ele compra o livro, aí ele gosta do livro, se torna um leitor, procura outras coisas do autor e compra um novo livro. Deu para entender? Simples. Vamos complicar um pouquinho. O interessado ou leitor começa a seguir o autor nas redes sociais. Aí ele começa a engajar com o autor faz novos posts e ele vai engajando. Tá vendo? Eu mantive esse cara na minha zona do hábito. Eu faço posts diários ou semanais e essas pessoas começam a engajar comigo. Serve para uma newsletter também, tá? Como é que eu mantenho aquela pessoa interessada? E aí eu mantenho um loop de retenção em engajamento. E aqui eu tenho esse loop é o mais complexo, mas também é o mais completo. O interessado ou leitor compra um livro. Aí começa a seguir o autor nas redes sociais. Ele gosta do livro. Ele engaja com o autor. E aí o autor faz novos posts. E ele continua engajando. Eu estou retendo ele no meu engajamento. Só que eu anuncio um novo livro. E aí eu compro esse livro. Desculpa, aí o leitor compra esse livro. É um loop de retenção tanto para engajamento quanto para eu oferecer novos produtos. E essa foi a aula 4, meus consagrados. Muito obrigado. Espero que vocês entendam o conceito de jornada, funil e loop. Ele é complicadinho, mas na aula 6 eu vou detalhar um pouquinho mais com a planilha para vocês entenderem como que vocês mapeiam essa jornada numa planilha fácil de Google Sheets gratuita que todo mundo vai poder ter acesso. Tá bom? Grande abraço, até mais.